Você sabia que existe uma lenda cigana que diz: quem ouve esta história até o fim, nunca mais enxerga o amor da mesma forma? Dizem que ela foi contada à beira de fogueiras por séculos, e foi proibida de ser escrita. Hoje você vai descobrir por quê. Antes de começar, me conta aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo isso agora? Adoro saber de onde vem cada pessoa que chega até esse canal. E se você ainda não é inscrito, inscreve agora, porque essa história é só o começo. Vem comigo! Dizem os mais velhos da caravana que na noite em que Zafira veio ao mundo, o vento do sul soprou tão forte que apagou todas as fogueiras do acampamento de uma só vez. Havia algo naquele vento, uma espécie de intenção, como se o ar tivesse escolhido aquele exato momento para respirar diferente. As mulheres que assistiram ao parto de Dalka contaram que a recém-nascida não chorou. Ficou quieta, de olhos muito abertos, olhando para o céu estrelado que se espiava pela abertura da tenda, como se reconhecesse alguma coisa lá no alto que as outras pessoas simplesmente não conseguiam ver. Dalka, sua mãe, era uma mulher de ossos finos e cabelos pretos como a asa do corvo. Vinha de uma linhagem de videntes, não daquelas que enganam turistas nas feiras com bolas de cristal de plástico, mas das verdadeiras, cujas mãos tremiam antes das tempestades e cujos sonhos às vezes vazavam para a realidade antes que a realidade soubesse disso. Ela olhou para a filha recém-nascida e sentiu no peito um aperto que não era bem medo e não era bem alegria. Era a sensação que se tem quando se percebe que algo muito grande acaba de começar, algo que a pessoa não escolheu, mas que vai ter que carregar do mesmo jeito. O pai de Zafira era um homem de poucas palavras chamado Mirko. Tinha as mãos calejadas de consertar rodas de carroça e os olhos cor de barro molhado. Quando a parteira colocou a menina em seus braços, ele ficou um longo tempo parado, olhando para aquele rosto tão pequeno e tão sério. Ela vai ter problemas com o coração, disse finalmente, com a convicção de quem leu isso em algum lugar e não simplesmente inventou. Dalka não respondeu. Sabia que o marido tinha razão, mas também sabia que todos os grandes corações do mundo têm problemas. É o preço de sentir demais num mundo que foi feito para pessoas que sentem de menos. A caravana seguia pela Europa como sempre havia seguido, por estradas que não aparecem nos mapas, por vilarejos que dormem antes das 8 da noite, por florestas onde o silêncio tem uma qualidade diferente do silêncio dos lugares habitados. Eram 23 famílias. Tinham cavalos, tinham carroças enfeitadas com pedaços de espelho e fitas coloridas que capturavam a luz de um jeito que nenhuma tapeçaria cara conseguia imitar. Tinham músicos que tocavam mesmo quando não havia ninguém para ouvir, porque a música não era um produto, era uma necessidade, como beber água ou olhar para o horizonte. Nesse mundo Zafira cresceu. Aprendeu a andar entre as fogueiras sem queimar os pés. Aprendeu a falar 3 línguas antes dos 5 anos, porque a caravana cruzava fronteiras com a mesma desenvoltura com que cruzava campos. Aprendeu que a casa não é um lugar fixo no mapa. É qualquer ponto do mundo onde as pessoas que você ama estão paradas naquele momento. Mas também aprendeu desde cedo que havia algo dentro dela que doía de um jeito que ela não conseguia explicar para ninguém. Uma espécie de saudade de um lugar onde ela nunca havia estado. Uma espécie de fome de algo que ela ainda não sabia o nome. Foi quando completou 12 anos que a avó Brizela a chamou para perto e disse, segurando o rosto da neta com as 2 mãos enrugadas: "O seu problema, minha querida, é que o seu coração foi feito grande demais para a vida que nos coube. Mas não chore por isso. Os corações grandes sempre sofrem mais, mas também amam mais e no fim, amar mais é a única coisa que vale alguma coisa nessa terra." Zafira não respondeu. Ficou olhando para os olhos da avó, olhos que já haviam visto muita coisa e ainda assim não tinham perdido o brilho, e sentiu que aquelas palavras eram tanto uma bênção quanto uma maldição. O outono do ano em que Zafira completou 16 anos, a caravana parou por 2 semanas num vilarejo de pedra cinzenta chamado Velos. Era um desses lugares que parecem ter sido feitos para o inverno, casas baixas, janelas pequenas que deixavam passar pouca luz, ruas de paralelepípedo escorregadio pela umidade. Os moradores olhavam para os ciganos com aquela mistura de curiosidade e desconfiança que Zafira já conhecia de cor. Havia os que se aproximavam para comprar remédios de ervas ou pedir que as mãos fossem lidas. Havia os que fechavam portas e janelas como se a caravana fosse uma praga de gafanhotos. E havia, como sempre, os que ficavam à distância olhando, sem saber muito bem o que queriam. Foi numa tarde de chuva miúda que ela ouviu pela primeira vez. Ele estava sentado nos degraus da Biblioteca Municipal, um prédio de aspecto sério com colunas de pedra e uma bandeira desbotada, lendo um livro grosso com a capa vermelha. Tinha cabelos castanhos que a chuva havia deixado ligeiramente encaracolados na ponta,
e uma expressão de concentração tão intensa que parecia não notar que estava molhando. Usava um casaco cinza escuro com os cotovelos gastos. Era muito branco, com as mãos longas e os dedos manchados de tinta azul, a tinta de quem escreve muito à mão. Zafira passou por ele sem parar. Levava na cabeça uma cesta com ervas que a mãe havia mandado vender, e tinha pressa porque a chuva estava aumentando. Mas algo a fez diminuir o passo, sem que ela tivesse decidido fazer isso. Era como se o próprio ritmo do mundo tivesse ficado mais lento naquele pedaço específico da rua, naquele momento específico do dia. Ela olhou de soslaio para o rapaz e ele, como se sentisse o peso daquele olhar, levantou os olhos do livro. Eles se encararam por talvez 3 segundos. Talvez menos. O tempo suficiente para que algo passasse de um par de olhos para o outro, alguma coisa que não tem nome mas que as pessoas reconhecem quando acontece com elas. Com aquela certeza estranha e perturbadora de quem encontra um objeto perdido que nem sabia que havia perdido. Depois Zafira desviou o olhar e continuou andando, e o rapaz voltou para o livro, e a chuva continuou caindo, e nada havia mudado e tudo havia mudado. O nome dele era Léo. Ela soube disso 2 dias depois, quando ele apareceu na beira do acampamento com uma desculpa esfarrapada sobre querer comprar mel. Ninguém na caravana vendia mel. Mas Mirko recebeu com cortesia, aceitou o engano sem comentar, e chamou Zafira para servir um copo de água ao visitante. Era um dos costumes da caravana. Água oferecida é paz estendida. Léo bebeu a água muito devagar, como se precisasse ganhar tempo. Tinha 18 anos e estudava no internato a alguns quilômetros dali. Estava em Velos visitando um tio. Não era rico, mas tampouco era pobre da maneira que os ciganos eram pobres. Era um pobre de outra categoria, o tipo que tem diploma na parede mas vento no bolso. O que tinham em comum, descobriram naquela primeira conversa de 20 minutos junto à fogueira, era uma certa qualidade de silêncio interior. A sensação de carregar consigo uma pergunta que o mundo ainda não tinha respondido. Havia uma crença antiga entre as mulheres da caravana. A fogueira do meio da noite vê tudo aquilo que o sol é orgulhoso demais para iluminar. Quando as chamas estão altas e os mais velhos dormem, as coisas verdadeiras emergem do escuro e se sentam em volta do fogo como se fossem gente. Zafira havia crescido ouvindo isso e havia chegado à sua própria conclusão sobre o que significava, que existe uma honestidade que só acontece no cansaço da madrugada, quando a guarda baixa e as pessoas finalmente dizem o que sentem em vez do que acharam certo dizer. Léo voltou no dia seguinte. E no dia depois. E no seguinte. Cada visita tinha uma desculpa diferente, um livro que queria mostrar, uma pergunta sobre rotas de estrada, uma vez até uma cesta de maçãs que o tio havia mandado como presente para o acampamento. Mirko recebia os presentes com a dignidade de quem não precisa de nada mas sabe reconhecer boa vontade. Dalka observava tudo em silêncio, com os olhos de quem está contando os dias até alguma coisa que só ela enxerga no calendário. Na quinta noite Léo ficou até tarde. A conversa havia começado com Zafira ensinando a ele as constelações pelos nomes que a caravana usava, não os nomes gregos ou latinos, mas nomes em romani que às vezes eram mais bonitos e às vezes eram simplesmente mais estranhos. O cavalo cansado, a mulher com 2 sombras, o ponto onde Deus espirrou. Léo anotava tudo num caderno pequeno com aquela tinta azul que manchava seus dedos, e ria quando os nomes eram especialmente improváveis. E ficava sério quando Zafira explicava a história por trás de cada um. Por que vocês têm nomes diferentes para as mesmas estrelas? Ele perguntou em determinado momento. Estava deitado de costas na grama, o caderno pousado sobre o peito, olhando para o céu. Zafira estava sentada ao seu lado, joelhos dobrados, o queixo apoiado nas mãos. A fogueira estava longe o suficiente para que estivesse no limite entre a luz e o escuro, aquele território fronteiriço onde as coisas têm a liberdade de ser o que são. Porque as estrelas não são a mesma coisa para todo mundo, disse ela. Para os gregos eram deuses. Para os navegadores eram mapas. Para nós são companhia. Quando você dorme num lugar diferente toda semana, as estrelas são as únicas coisas que ficam no mesmo lugar. Então a gente dá nome a elas como a nome de amigos. Ela fez uma pausa. Você nomeia o que ama. E você ama o que nomeou. Léo ficou quieto por um tempo longo. Depois virou a cabeça para olhar para ela, e Zafira sentiu aquele aperto no peito que conhecia bem mas que ainda não havia aprendido a domesticar. Você é a pessoa mais estranha que eu já conheci, disse ele. E antes que ela pudesse interpretar isso como ofensa ou elogio, ele completou. Quero dizer isso da melhor maneira possível. Do jeito que estranha significa que não tem outra igual. Ela não respondeu.
mas deixou que um sorriso aparecesse no canto da boca, pequeno, controlado, insuficiente para o tamanho do que estava sentindo por dentro. Alka tinha um talento específico para ler as mãos, não de qualquer maneira, mas com uma precisão que desconcertava até os céticos. Ela não dizia coisas vagas como, você vai ter uma vida longa e cheia de alegrias, o tipo de profecia confortável que pode ser dita para qualquer pessoa sem risco de errar. Ela dizia coisas específicas, perigosamente específicas, do tipo que fazem a pessoa engolir seco e perguntar como você sabia. Havia uma explicação simples e uma explicação complicada. A simples, ela havia aprendido a ler nas mãos as marcas que a vida deixa, calos, manchas, a forma como os nós dos dedos envelhecessem mais rápido do que o resto, o ângulo em que a palma se fecha quando o dono está triste. A complicada, ela simplesmente sabia. Numa tarde em que Léo havia trazido flores silvestres, uma daquelas gestos que são ao mesmo tempo obviamente românticos e plausivelmente negáveis, Dalka apareceu na entrada da tenda e o chamou. Zafira sentiu o coração gelado. Conhecia o tom da mãe. Era o tom de quem vai dizer uma verdade que o outro não pediu para ouvir. Léo entrou. Sentou-se numa das cadeiras baixas que a família usava dentro da tenda. Dalka sentou à sua frente, pegou a mão direita dele com as duas mãos e ficou olhando por um tempo que pareceu mais longo do que foi. Zafira ficou na entrada, com o coração batendo rápido demais, tentando decifrar a expressão da mãe. Você tem as mãos de um escritor, disse Dalka finalmente. Não de um escritor de cartas ou de relatórios. De alguém que vai escrever coisas que vão durar mais do que ele. Léo sorriu, levemente desconfortável. Espero que sim. Quero ser escritor. Dalka sentiu, como se isso confirmasse algo. Mas você carrega aqui, ela apontou para uma linha próxima do polegar, uma tendência para ir embora. Para escolher o movimento em vez do arraigo. Não é maldade. É a sua natureza. Ela soltou a mão. Tome cuidado com isso. Léo saiu da tenda alguns minutos depois com uma expressão que Zafira não soube classificar. Ela ficou olhando para a mãe. Por que você disse isso para ele? Dalka estava dobrando um lenço entre os dedos, o movimento repetitivo que fazia quando estava ordenando os próprios pensamentos. Porque era verdade. E porque você precisava ouvir também, mesmo que eu tenha dito para ele. Zafira abriu a boca para responder e fechou. Havia uma lógica cruel naquilo. Sua mãe nunca havia sido cruel por prazer, mas também nunca havia permitido que o amor por alguém fosse mais forte do que a obrigação de dizer a verdade. Naquela noite, Zafira ficou acordada muito tempo depois de todos dormirem. Ficou olhando para a lona da tenda e pensando em palavras como movimento e arraigo, a tensão entre elas. Ela mesma havia sido criada no movimento. Havia aprendido que ficar em um lugar por tempo demais criava uma espécie de ferrugem na alma. Mas havia também aprendido, com aquela qualidade cruel que os ensinamentos verdadeiros costumam ter, que existe uma diferença entre mover-se por escolha e mover-se por medo de parar. Havia uma tradição entre as famílias da caravana, quando estavam paradas por mais de uma semana em algum lugar, organizavam um baile. Não para os moradores da cidade, embora às vezes eles viessem, timidamente, parados na beira como borboletas incapazes de decidir se pousam. O baile era para eles próprios. Era um ritual de afirmação de que ainda existiam, que ainda carregavam dentro de si aquela coisa viva e barulhenta que nenhuma quantidade de olhares desconfiados conseguia matar. Os músicos tocavam por horas. As saias rodavam. As fogueiras eram alimentadas sem parar. Léo chegou ao baile sem ter sido exatamente convidado, mas sem ter sido exatamente desinvitado também. Havia uma zona cinzenta de permissão implícita que Mirko havia criado ao não fechar a entrada do acampamento. Era a forma cigana de dizer, você pode entrar, mas precisa saber se comportar. E Léo havia aprendido nas semanas anteriores que o respeito, naquele mundo, não era declarado com palavras, mas demonstrado com postura, com escuta, com a capacidade de ficar quieto quando o silêncio era mais adequado do que qualquer coisa que se pudesse dizer. Zafira dançou aquela noite como não dançava há muito tempo. Havia uma música específica, um ritmo acelerado que começava lento e ia ganhando velocidade até que os pés precisavam escolher entre acompanhar ou cair, que ela conhecia desde criança e que sempre havia sentido como uma conversa entre o corpo e alguma coisa mais vasta do que ela própria. Aquela noite, porém, a música tinha um destinatário. Havia um par de olhos castanhos que a acompanhavam de um ponto fixo na borda da festa, e isso mudava o significado de cada movimento, não o tornava menor, mas o tornava mais específico, como uma palavra que de repente encontra a frase certa onde se encaixar.
Por volta da meia-noite, quando as crianças já dormiam em cobertores e os mais velhos haviam se retirado, Zafira parou de dançar e foi até onde Léo estava. Ele lhe estendeu um copo de algo quente, chá ou algo parecido, e ela bebeu sem perguntar o que era. Você dança como se estivesse com raiva de alguma coisa, disse ele. Era uma observação, não uma crítica. Ela pensou antes de responder. Danço com tudo que sinto. Esta noite tem raiva, sim. Mas também tem outras coisas. Ele pediu para ela lhe ensinar. Ela riu um riso genuíno, sem contenção, porque era uma coisa difícil de ensinar a alguém que havia crescido parado num único lugar. Mas tentou. Segurou as mãos dele e mostrou os passos básicos. E ele errou muito e depois errou menos e por fim acertou o suficiente para que pudessem dançar juntos por alguns minutos sem que ninguém caísse ou pisasse no pé do outro com demasiada força. Eram ridículos. Eram desajeitados. Eram completamente felizes naquele intervalo específico entre meia-noite e madrugada, naquele quintal de terra batida com cheiro de fumaça e ervas. Quando a última música terminou, eles ficaram parados na escuridão, próximos demais para ser acidental e distantes demais para ser decisivo. O acampamento havia ficado quieto ao redor deles. As estrelas estavam todas no lugar certo. E havia algo no ar, uma pressão, uma possibilidade, o tipo de silêncio que antecede ou uma coisa muito boa ou uma coisa muito complicada. E às vezes essas duas coisas são exatamente a mesma. Caravana ficaria mais 3 dias em Velos. Esse era o prazo que Mirko havia estipulado, não por razão prática específica, mas porque havia aprendido com o pai e o pai havia aprendido com o avô que ficar mais de 2 semanas num lugar começa a criar raízes. E raízes são complicadas quando você tem rodas. Zafira sabia disso desde sempre e havia sempre concordado com essa lógica. Agora, pela primeira vez na vida, sentia o tempo passando de um jeito diferente, não como fluxo natural mas como subtração. No penúltimo dia, Léo a encontrou na beira do rio que passava nos fundos do vilarejo. Ela estava lavando panos no modo que as mulheres da caravana haviam sempre lavado, de joelhos na pedra, as mãos na água fria. O movimento ritmado que limpava e ao mesmo tempo era uma forma de meditação. Ele sentou-se numa pedra próxima sem dizer nada por um tempo. Depois disse, meu tio tem um quarto livre. Posso ficar aqui mais um mês. Zafira continuou lavando. Sentiu o coração fazer alguma coisa complexa dentro do peito, uma combinação de alegria e advertência, como quando se vê uma coisa linda que também é perigosa. Não adianta ficar aqui. Nós vamos embora. Ele sabia disso. Estava propondo outra coisa. Posso ir onde vocês forem. Por um tempo, pelo menos. Ela virou-se para olhá-lo e tentou ler no rosto dele o grau de seriedade daquela oferta. O que viu foi um jovem de 18 anos que havia passado a vida inteira dentro de salas de aula e bibliotecas e que pela primeira vez havia sentido o cheiro do mundo real e estava com medo de voltar para o confinamento. Você romanticiza o que somos, disse ela com uma firmeza que custou alguma coisa. Vocês têm liberdade que eu nunca terei, ele respondeu. Vocês não têm paredes. Temos outras prisões, ela disse. Cada família é uma prisão de amor. Cada tradição é uma parede invisível. E quando paro num lugar novo e as pessoas olham para mim com aquele olhar, ela não terminou a frase. Não precisava. Ele havia visto aquele olhar, havia ficado na borda de bastante situações para saber do que ela falava. Houve um silêncio comprido entre eles. O rio fazia seu barulho indiferente. Algum pássaro distante insistia numa nota só. Então o que você quer? Ele perguntou finalmente, e havia na voz dele uma humildade genuína, a voz de alguém que está disposto a ouvir mesmo que a resposta machuce. Zafira ficou olhando para a água por um momento. Depois respondeu, quero o que todo mundo quer e ninguém consegue explicar direito. Quero ser vista. Do jeito certo. Por alguém que não me veja como um exotismo ou uma curiosidade ou uma coitadinha em movimento perpétuo. Quero que alguém olhe para mim e veja simplesmente mim. Léo ficou quieto por um longo tempo. Depois disse muito devagar, como se estivesse escolhendo cada palavra com o cuidado de quem escolhe pedras para atravessar um rio. Eu te vejo. Era pouco. Era talvez tudo que havia disponível naquele momento. E Zafira soube, com aquele coração grande demais que a avó havia descrito, que aquilo era verdade, e que a verdade não tornava as coisas mais simples, apenas mais reais. A manhã da partida, o acampamento acordou antes do sol. Era assim que sempre era. As tendas iam abaixo com uma eficiência silenciosa que parecia quase mágica para quem não estava acostumado, mas que era simplesmente o resultado de anos de prática. Cada pessoa sabia o que fazer sem precisar ser instruída. As crianças dobravam seus cobertores.
Os homens desatavam as cordas e enrolavam a lona. As mulheres faziam o inventário das panelas, das ervas, das coisas pequenas que se perdem com facilidade nas mudanças. Em menos de 2 horas, não haveria praticamente nenhum sinal de que 23 famílias haviam vivido ali por 14 dias. Zafira havia dito a Léo que a partida seria cedo. Não havia dado hora específica. Parte dela esperava que ele não aparecesse, que seria mais fácil assim, uma despedida que não acontece sendo sempre menos dolorosa do que uma que acontece. Mas ele estava lá, parado na entrada do acampamento antes mesmo de o sol aparecer, com o casaco cinza e o caderno preso debaixo do braço e uma expressão no rosto que ela leu instantaneamente. A expressão de quem veio fazer uma pergunta e ainda não sabe se vai ter coragem de fazê-la. Eles caminharam juntos por um pedaço de estrada de terra antes que a caravana começasse a se mover. Não disseram muita coisa. Havia palavras suficientes dentro de cada um deles para encher livros inteiros, mas nenhuma delas parecia grande o suficiente para o que precisava ser dito. Zafira pensou na mãe e no que havia dito sobre Léo. Pensou na avó e no que havia dito sobre o coração grande. Pensou nas estrelas e nos nomes que cada povo dava para as mesmas coisas. E pensou com uma clareza que doía um pouco, que o amor, quando é real e não apenas uma projeção de solidão, não resolve o problema do tempo. Apenas torna o tempo mais precioso e, portanto, mais difícil de perder. Vou te escrever, disse Léo. Era uma afirmação, não uma pergunta. Zafira sorriu, o mesmo sorriso pequeno e insuficiente que havia aparecido no canto da boca semanas antes. Não temos endereço fixo. Eu sei, mas posso escrever para a próxima cidade. Você pode me mandar de onde vai estar. Havia algo de quixotesco naquele plano, cartas perseguindo uma caravana pela Europa como cães farejadores. Mas havia também algo de exatamente certo nele, o esforço em si como declaração. Quando a caravana começou a se mover e Zafira precisou subir na carroça da família, eles ficaram por um momento parados um diante do outro. Ele tinha as mãos nos bolsos. Ela tinha as mãos livres, que era onde ela sempre as deixava, à disposição, para o que fosse necessário. Ela se inclinou e o beijou na bochecha, muito perto do canto da boca, num lugar que não era exatamente um beijo de despedida, mas tampouco era exatamente outra coisa. Escreva coisas boas, disse ela. Coisas que durem. E subiu na carroça sem olhar para trás. Porque havia aprendido desde criança que olhar para trás enquanto a caravana parte é uma forma de convidar o arrependimento a sentar ao seu lado pelo resto do caminho. Mas sentiu por uma hora inteira enquanto as rodas comiam a estrada de velos para longe, o peso do olhar dele nas costas. E soube que ia carregar aquilo por um bom tempo, não como fardo, mas como aquelas pedras que os viajantes às vezes guardam no bolso de lugares que os marcaram. Não para os prender ao passado, mas para lembrar que foram reais. Primeira carta chegou 3 semanas depois, numa cidade de mercado chamada Prata, entregue pelo correio local ao cuidado de a família cigana de passagem. Endereçamento que milagrosamente chegou ao destino certo graças ao homem do correio, que havia aprendido ao longo dos anos a reconhecer as caravanas e sabia que qualquer correspondência destinada a elas devia ser guardada até que alguém aparecesse para perguntar. Léo havia descoberto esse sistema intuitivamente, ou por sorte, ou pela teimosia particular dos que recusam aceitar que o impossível é impossível. Zafira leu a carta sozinha, dentro da tenda, no momento em que todos estavam do lado de fora. A letra de Léo era irregular, com palavras que às vezes subiam e às vezes desciam na linha. Mas cada frase tinha uma clareza de quem havia pesado cada palavra antes de escrever. Ele escrevia sobre o tio, um homem silencioso que colecionava selos e falava pouco mas cozinhava bem. Sobre um livro que havia começado, sobre o qual não sabia ainda dizer muito porque ainda não sabia o que era. Sobre as estrelas, usando os nomes que ela havia ensinado. E sobre um trecho de caminho que havia andado numa tarde, no mesmo rio onde ela havia lavado os panos, e como o rio parecia diferente sem ela do outro lado. Ela respondeu. Comprou papel numa papelaria de prata e escreveu na noite seguinte, ao lado da fogueira, com a caneta que a mãe guardava para ocasiões importantes. Escreveu sobre as cidades que haviam atravessado, sobre uma tempestade que havia pegado a caravana desprevenida numa planície aberta, sobre um cachorro que havia adotado o acampamento temporariamente e desaparecido na mesma noite que havia chegado. E escreveu no final sobre o que sentia quando olhava para o cavalo cansado no céu. Aquela constelação que ela havia inventado ali na hora e que portanto não existia em nenhum mapa mas que existia completamente no espaço entre ela e ele. Assim foram os meses seguintes.
Cartas que cruzavam a Europa como pombos atípicos, sempre atrasadas, sempre chegando num momento diferente do momento em que foram escritas, o que criava uma estranha qualidade de diálogo desfasado, como uma conversa entre duas pessoas que estão no mesmo quarto mas separadas por uma parede de vidro fino, mas que continuava sendo conversa. E que era, à sua maneira, uma forma de intimidade, talvez até mais honesta do que a conversa ao vivo, onde o rosto e o tom de voz às vezes mentem por conta própria. Na quarta carta, ele disse que havia matriculado numa universidade na primavera. A quinta chegou com carimbo de uma cidade nova. Ele havia se mudado para perto da universidade. A sexta veio mais curta, mais intensa, como quem tem menos tempo mas mais urgência. Zafira lia cada carta com a atenção que havia aprendido a dedicar ao mundo, a atenção de quem sabe que as coisas que importam raramente se anunciam, mas estão sempre lá para quem olha direito. No inverno daquele ano, a caravana parou por um mês numa cidade grande. Havia trabalho, festivais, feiras, encomendas de artesanato. Era o tipo de pausa longa que Mirko raramente concedia, mas que o frio tornava razoável. E foi nesse inverno que chegou uma carta diferente das outras. Mais longa, mais hesitante no início, mais decidida no final. Léo perguntava se, quando a primavera chegasse, ela aceitaria que ele fosse ao encontro de onde quer que a caravana estivesse. Primavera chegou como sempre chegava, primeiro com um cheiro, depois com uma cor, depois com a bagunça alegre de tudo florescendo ao mesmo tempo sem nenhuma ordem específica. A caravana havia saído da cidade grande e seguia agora por estradas que os mais velhos conheciam de cor e que a geração mais nova havia aprendido como se aprende um idioma materno. Não pelo estudo, mas pela impregnação. Zafira olhava para as estradas e sentia a familiar mistura de leveza e melancolia que o movimento sempre lhe trazia, aquela sensação de ser simultaneamente livre e sem chão. Ela havia respondido à carta de Léo. Havia dito que sim. Havia dito onde estariam na última semana de abril. Uma cidade de feira anual, perto de uma floresta de carvalhos velhos, que a caravana visitava há gerações. Havia dobrado a carta com cuidado, selado o envelope, e ficado um longo tempo segurando-o antes de postar. Não porque duvidasse da resposta, mas porque havia algo de definitivo naquele gesto, um passo de uma pedra para outra sobre o rio, sem possibilidade de voltar atrás sem molhar os pés. Dalka havia notado a mudança na filha com a antena calibrada das mães que prestam atenção. Não disse nada por semanas. Depois, numa tarde em que estavam sozinhas colhendo ervas na beira de uma estrada, disse apenas: "Você vai deixar ele entrar de verdade?" Zafira parou de colher. Ficou de joelhos entre as plantas, olhando para as próprias mãos. "Não sei", disse finalmente. "Tenho medo de que ele entre e depois vá embora. E que a partida doa mais do que se eu nunca tivesse deixado entrar." Dalka sentiu sem pressa. "É exatamente esse o risco. E é exatamente esse o preço de ter um coração grande." Pegou um ramo de alecrim e o colocou na cesta. "A questão não é se vai doer. A questão é se vai ter valido." Léo apareceu na última semana de abril, como combinado. Chegou de ônibus com uma mochila grande nas costas e o mesmo caderno de sempre, já quase completamente preenchido com a letra azul irregular. Havia crescido um pouco, não em altura, mas naquela outra dimensão que não tem nome e que as pessoas adquirem quando passam por coisas que as transformam. Havia na postura dele uma leveza que antes era só potencial e agora estava se tornando real. Eles ficaram 2 dias apenas com olhos? A timidez de quem passou meses num diálogo íntimo por escrito e agora precisa renegociar o que é real com o corpo inteiro presente. Depois a timidez foi embora e veio aquela outra coisa. Aquela que não tem nome elegante, mas que é a sensação de estar perto de alguém e sentir o mundo ficar um pouco mais legível. Mirko tratou com a mesma cortesia discreta de sempre. Dalka o tratou com algo que não era exatamente calor, mas que era respeito, que às vezes é mais valioso. Zafira o levou até uma pedra grande no alto de uma colina nos fundos da feira, de onde se via tanto o acampamento quanto a floresta quanto o horizonte. Era o lugar que ela havia descoberto na primeira tarde e guardado para si, como se soubesse que ia precisar dele. Ficaram sentados lado a lado enquanto o sol descia. Não falaram muito. Havia entre eles a qualidade particular de silêncio que só acontece quando 2 pessoas já disseram o suficiente para saber que não precisam preencher todo o espaço com palavras. Em algum momento, Léo abriu o caderno na última página escrita e mostrou para ela. Era um parágrafo só. Dizia: "Ela nasceu com o vento e eu nasci com a tinta, e talvez seja exatamente isso, ele que move as coisas e ela que as registra, em ordem alternada, sem que nenhum dos dois seja mais importante que o outro." Zafira leu 2 vezes.
Depois devolveu o caderno sem dizer nada, mas com um olhar que ele soube ler, porque havia aprendido, ao longo daqueles meses, que ela comunicava as coisas mais importantes dessa forma. Não havia solução simples para o que eram. Ele tinha uma universidade. Ela tinha uma caravana. O mundo entre eles era feito de estradas e cartas e promessas que precisavam ser renovadas a cada encontro porque nenhum dos dois havia sido feito para o tipo de certeza que dispensa renovação. Mas havia algo que Zafira havia aprendido, não nos livros, porque não havia crescido com muitos livros, mas naquele lugar interior que é o único lugar onde o aprendizado verdadeiro acontece. Havia aprendido que o coração grande que a avó havia descrito como bênção e maldição era, na verdade, apenas um coração que se recusava a fingir que o mundo cabia em menos do que ele era, e que esse tipo de coração sofre sim, mas também vê mais e sente mais, e quando encontra outro coração da mesma espécie, mesmo que seja de um rapaz branco com tinta azul nos dedos, crescido em salas de aula e não em carroças, reconhece o parentesco imediatamente com a certeza idiota e inabalável das coisas que simplesmente são. O sol terminou de descer. As primeiras estrelas apareceram. Zafira levantou o dedo e apontou para o céu. Aquela ali, disse, é a mulher com duas sombras. Léo olhou, abriu o caderno numa folha nova e começou a escrever.